muito impressionante que o Brigadeiro Ari tem. Atualmente, o Brigadeiro Ari é secretário de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Teve cargos dos mais destacados na área da aeronáutica. Eu me permito aqui, como civil, fazer aqui um destaque de alguns que eu acho que são os mais importantes. Se eu errar, o senhor me corrige aí depois, né? O Brigadeiro Ari foi o comandante do 6º Esquadrão de Transporte Aéreo e subcomandante da Base Aérea de Brasília, foi comandante da Base Aérea de Salvador, foi nosso adido aeronáutico junto à Embaixada do Brasil na África do Sul, e vice-chefe do GABAER, chefe da SECOM-SAER e comandante da ALA 1. Aí talvez o senhor possa traduzir as siglas, porque, né, eu sei que são siglas que eu já ouvi em vários lugares, então tenho uma noção de que são relevantes. Tem uma formação extensa, militar, completa, em instituições também de ensino do Brasil, Universidade Federal Fluminense, Federal do Rio de Janeiro, fez MBA, né, em Gestão Internacional, justamente na UFRJ, e tem uma extensa lista também de condecorações que eu acho que seria muito importante destacar aqui para todos entenderem a dimensão da carreira do Brigadeiro Ari. O Brigadeiro tem medalha militar de ouro, medalha Mérito Santos Dumont, Ordem do Mérito de Defesa, Ordem do Mérito Aeronáutico, Medalha do Pacificador, Ordem do Mérito Naval, Ordem do Mérito Militar. Por favor, desliguem os microfones durante o período. Ordem do Mérito Judiciário Militar e, entre outras condecorações relevantes. Então, trata-se de, obviamente, por essa carreira de comandos e condecorações recebidas e pela posição que ocupa atualmente no GSI, alguém que pode nos ajudar a entender muito a dinâmica das fronteiras e os desafios que enfrentamos nessa área. Então, eu passo agora só as palavras, talvez o Camilo queira fazer alguma consideração introdutória, e depois passamos a palavra ao senhor. Camilo, você quer falar alguma coisa no início ou depois na mediação? Então, Brigadeiro, vamos continuar com a sua... vamos dar início, então, à sua conferência, por favor. Professor Leandro Piquet, o senhor está me ouvindo bem? Muito bem. Primeiro, queria agradecer a gentileza dessa introdução, dessas palavras que o senhor fez. Realmente, eu tive uma carreira na FAB, mas o senhor superlativou bastante aí as minhas ações. Eu fui comandante aí das siglas, né, que o senhor falou. Eu fui subcomandante da base de Brasília, comandei a base aérea de Salvador, comandei a ALA 1, que é a área toda da aeronáutica aqui em Brasília. Você considera o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que eu comandei, e também fui vice-chefe do gabinete do comandante da Aeronáutica. Então foram algumas ações aqui em Brasília, só para clarificar as siglas. Seguiu em sigla, não foi um erro nosso. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer especialmente ao senhor pela consideração de nos convidar para essa atividade. Nós tivemos a oportunidade de ver algumas atividades do seu curso e, realmente, o nível é bastante alto. Expositores que fizeram suas aulas com muita clareza, com muito conhecimento, e certamente trouxeram grandes informações para os alunos, para os participantes do curso. Então, agradeço especialmente pelo convite. Eu queria aproveitar e agradecer também, professor Leandro, ao Dr. Jefferson, da CIOP, pessoa fantástica que tem colaborado muito conosco, ao Dr. Cleiton, diretor de operações também da CIOP, que intermediou esse nosso convite. A senhora Hélida Braga, eu estou vendo ela aqui na tela também, muito obrigado pela consideração de ter nos convidado. Ao Coronel Sanson, que está sempre em reunião conosco aqui, colabora sempre também com o nosso programa. E ao amigo Camilo, que está conosco já há mais de 2 anos que eu estou aqui na função, sempre tem o Camilo ao nosso lado e colabora também muito conosco. Muito obrigado pelo convite. Eu vou procurar ser
Ser breve, me deram um tempo de quase 1 hora, a gente vai falar um pouco menos do que isso, e fico disponível para os nossos debates de acordo com a agenda dos senhores. Certo? Então, eu vou colocar aqui a apresentação. Vamos ver se a gente consegue compartilhar. Espera aí. Perfeito, perfeito. Você está vendo aí, né? Sim, está ótimo. Só um segundo, por favor. Bom, todos estão vendo, então, vamos começar aqui. Então, nós vamos falar especialmente do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. É um programa do governo federal. Não é uma ação do GSI, é um do governo federal que perpassa já alguns governos. Já temos aí, pelo menos, 2 governos em que o programa, o PEPIF, está atuando. Mas eu começo, professor, falando sobre o nosso país. 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma área bastante considerável no cenário mundial. Poucos têm a nossa área. É muito difícil de fazer toda uma coordenação de defesa e segurança de um gigante como o Brasil. E não fosse só isso, nós temos quase 17 mil quilômetros de fronteira, 16.800 quilômetros de fronteira terrestre, com todos os nossos países da América do Sul, praticamente, exceto lá o Chile. Então, o nosso desafio de segurança pública e de força armada é bastante considerável, um desafio que poucos países no mundo também têm. E se não fosse isso, temos que ressaltar que temos quase 7 mil quilômetros de litoral. Uma área importantíssima para o país, que eu vou citar mais à frente, que também exige atuação dos órgãos de segurança pública e das Forças Armadas. Nosso objetivo, então, é que os senhores conheçam um pouco das ações realizadas pelo nosso Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Acima de tudo, que exista um convencimento que é um programa que precisa ser alargado no nosso país, por todos os órgãos, e que tem uma capacidade de atingir objetivos muito importantes para o desenvolvimento do nosso país. Nós vamos seguir esses 5 pontos do roteiro, falando um pouco dos crimes, GSI e a CREDEM, a concepção do programa, a atuação do programa, e faço, por fim, professor, uma ligação do PEPIF com a segurança multidimensional, que é um dos temas principais dessa atividade, desse curso. O senhor está recebendo a palestra, professor? A primeira tela estava... Agora, a tela com agora sumiu. Acho que sumiu. A gente no chat vários estão... Agora apareceu. A tela a nossa tela do roteiro. Roteiro, exatamente. Agora apareceu. Vamos em frente. Começando aqui com o crime nas fronteiras do Brasil. Esse slide, provavelmente, os senhores estão vendo? Toda hora eu tenho que fazer um cheque de posição para ver se está todo mundo acompanhando. Mas ele mostra um slide já antigo da BIM, que mostra a rota do tráfego de droga nas Américas. Especialmente na América do Sul, no caso. Ali a gente vê nas setas pretas que é a questão da maconha. A maconha que iniciou ali no nosso polígono da maconha no Nordeste. Eu servi no Nordeste há 30 anos atrás. Eu me lembro de participar junto com a Polícia Federal de algumas operações naquela área. Mas se expandiu com muita força para o Paraguai, então a produção do Paraguai é impressionante hoje em dia, uma exportação grande para o Brasil. Hoje em dia voltamos a produzir uma coisa de maconha, mas esse fluxo do Paraguai é bastante significativo. Nas setas pontilhadas, nós temos a pasta base de cocaína, PBC, ali seguindo dos países produtores, Colômbia especialmente, Peru ali é uma coisa e Bolívia, ingressando no Brasil, e esse ingresso pela região amazônica tem sido cada vez mais frequente. E bem como a situação da cocaína. Ali tem uma marcação dos principais pontos de produção, entram especialmente pela região amazônica, uma região difícil de ser
coordenada em função da quantidade de rios, em função da nossa selva amazônica. E ali entram pelo Brasil por diversos modais, inclusive aéreo, perpassam o nosso país e muito dela é distribuído nos nossos portos para exportação, especialmente para a Europa. Muito pouco para os Estados Unidos, especialmente para a Europa. Então, esse é o ciclo, esse é mais ou menos o caminho. Algumas mudanças, quando existem operações mais dedicadas no Arco Central, aumenta o fluxo no Arco Norte. Se fazemos uma operação mais dedicada ao Arco Norte, o Arco Central também é aumentado. Então, essa é a nossa dinâmica, a nossa realidade. Mas aqui eu coloco alguns slides falando sobre essas apreensões. Esse slide da Polícia Federal, o senhor pode ver um incremento significativo das apreensões ao longo dos anos de cocaína. Nós temos aqui no primeiro slide. Esse dado não é até o final do ano de 2020, mas ao mesmo tempo, 2020, nós temos que lembrar que é um ano muito atípico. Atípico por uma série de fatores, inclusive pelas dificuldades que aconteceram, especialmente pelas dificuldades em função do Covid. Mas os senhores percebem que é um incremento ano a ano. Essa foi uma grande jogada da Polícia Federal, do governo federal, atuando no sequestro do patrimônio das organizações criminosas. E aí foi realmente uma grande conquista do nosso país. No ano 2020, atingimos 1,2 bilhão de reais em material apreendido, em bens ou materiais apreendidos. É um valor recorde maior, dobro do valor conseguido em 2019, e que se tornou o novo modus operandi que está sendo adotado pela nossa polícia e pelos órgãos de repressão ao crime. Aqui a Operação Enterprise sendo mostrada, essa foi uma das apreensões de 400 milhões em novembro do ano passado. Algumas reportagens sobre isso. Aqui eu coloco também a questão do cigarro. Então já não é a questão da droga, mas a apreensão de cigarro. Tivemos até uma reportagem em uma das nossos veículos de comunicação, bastante significativa, muito bem feita, sobre a apreensão de cigarro. Já se diz que 60% do cigarro consumido no Brasil vem de material que está sendo contrabandeado para o Brasil. Então, ali nós temos os dados crescentes, até 2020, não atingindo os últimos meses, mais uma vez atingindo recordes. Armas de fogo. Esse é um slide ano a ano, comparando 19 com 20. E 20, mesmo com a situação da pandemia, com as dificuldades decorrentes, nós temos um aumento das apreensões de armas de fogo. Aquela revista Fato Gerador da Receita Federal mostra a questão das apreensões de mercadoria, e 19 bate recorde. A revista 2020 nós ainda não recebemos, mas já temos informação que o recorde se supera, indicando que os trabalhos de repressão ao contrabando estão sendo bastante bem feitos, de acordo com o que esperamos. Ainda falo do outros crimes transfronteiriços, tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Essa é uma grande dificuldade e está na mídia de hoje. Hoje vemos a situação que está acontecendo na Assis Brasil, inclusive com coiotes sendo presos, fazendo essa ligação, essa ação de tráfico de pessoas e levando pessoas para outros países de uma forma irregular. Mas de quem que é a atribuição nessa área de fronteiras? A quem compete atuar reprimindo o delito transfronteiriço? Nosso artigo 144, ele é bem claro, dizendo que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida por esses órgãos de uma forma especial. A Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal, as polícias civis e militares estaduais e os bombeiros militares. Mas a Constituição ainda incorpora ações das Forças Armadas. Então, o artigo 142 da Constituição Federal deixa bem claro que a destinação das Forças Armadas é defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa deles, da lei e da ordem. No entanto, nós podemos perceber que a Lei Complementar 97 e a 136 dão às Forças Armadas atribuições subsidiárias. Essas ações de patrulhamento, de revista de pessoas, de aeronaves, prisões em flagrante, na faixa de fronteira terrestre e nas águas e nos mares. Ainda existe uma atribuição que é dada ao GSI, através da nossa Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional,
por nossos dois departamentos, o Departamento de Assuntos de Defesa, que ele é responsável por propor critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança nacional, especialmente fronteiras. E o nosso outro departamento de assuntos da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional trabalha diretamente com o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Então, as fronteiras são tratadas no GSI em dois diferentes departamentos. Vou fazer um pequeno parênteses para falar de cada uma das fronteiras. Que vejam, senhores, não pensamos apenas na fronteira terrestre. O Brasil tem 3 importantes fronteiras: a fronteira terrestre, a marítima e a aérea. A fronteira terrestre, que está na tela dos senhores, a gente lembra, são 16.800 quilômetros, com 10 países, 11 estados brasileiros, 588 municípios, são 33 cidades gêmeas. Agora temos a situação na cidade gêmea lá de Assis Brasil. Apenas 11 milhões de habitantes. Então, representa quase 5 a 6% da população brasileira. É um vazio demográfico considerável, uma pouca expressão econômica. Nesse slide que nós tiramos do livro do IPEA, os senhores percebem que esse vazio demográfico se repete nos países vizinhos. À exceção do Paraguai, alguma coisa da Argentina e do Uruguai, o vazio demográfico também é considerável em todos os nossos vizinhos, dificultando muito as ações de segurança pública, as ações de defesa e as ações de integração. Aqui os senhores percebem o tamanho dessa faixa de fronteira. Eu lembro que a faixa de fronteira ela é estipulada pela nossa Constituição com uma largura de 150 quilômetros a partir da linha de fronteira. Isso dá 1,4 milhão de quilômetros quadrados. Ali os senhores veem uma comparação, é mais de 2 vezes o tamanho da França, ou 4 vezes o tamanho da Alemanha, ou quase 6 vezes o tamanho do Reino Unido. Na América do Sul, apenas a Argentina tem uma área maior que a faixa de fronteira do Brasil. Não estou nem me referindo ao país inteiro. Então, ali nós temos 16%, quase 17% da área nacional, mas é uma área extremamente significativa. E dela nós temos que cuidar com os nossos órgãos de segurança pública, com suas limitações, com as nossas forças armadas, com as suas limitações. E na faixa de fronteira, muitas reportagens, não vou me ater demais a cada uma delas. Recorde de apreensão de drogas nós tivemos em abril do ano passado, e esse recorde ainda foi quebrado no mês de agosto do ano passado. Faço agora um comparativo da fronteira terrestre com a marítima. Então, a marítima é de extrema importância para o Brasil, em função especialmente da sua importância econômica, onde são exportadas 90%, onde é exportado 90% do produto nacional. Mas ali nós temos uma faixa marítima com 200 milhas de largura, pelo nosso Atlas do IBGE, eles estipularam uma faixa marítima de 200 quilômetros a partir da linha do litoral. E aí nós teríamos 280 municípios, a metade que tem uma faixa terrestre, no entanto, 58% da população, 10 vezes a população da fronteira terrestre, uma alta densidade demográfica. Então, a diferença entre a fronteira marítima e a fronteira terrestre é bastante significativa. Não por isso, as medidas de segurança têm que ser privilegiadas para um lado ou para o outro. E na fronteira marítima, especialmente nossos portos, os números são cada vez maiores de apreensão, especialmente de cocaína. Os senhores viram agora há pouco a reportagem do barco que foi interceptado com 500 quilos. Foi muito noticiado por vários órgãos de imprensa. Aqui nós temos reportagem de 6 toneladas no Porto de Santos, ou 320 toneladas no Porto de Paranaguá, e essas reportagens elas se repetem, são muitas delas. A nossa terceira fronteira é a fronteira aérea. Então eu coloco ela porque muitos delitos transfronteiriços também acontecem nessa fronteira aérea. Aqui nós podemos ver uma coisa de microfone. O senhor está me ouvindo? Só um aviso aqui de microfone desligado. Não, está ótimo, está perfeito. Então eu quero dizer que a fronteira aérea, nós temos no Brasil 9 entre os 20 maiores aeroportos da América Latina. 9 estão no Brasil. O segundo é Guarulhos, que tem a tendência a ultrapassar a Cidade do México em breve. E os delitos também acontecem. Esse slide aqui do ano passado, nós vemos a quantidade de material apreendido, com ênfase na cocaína no aeroporto de Guarulhos ou a maconha no aeroporto de Manaus. Com algumas reportagens de apreensão de cocaína em Guarulhos, reportagem de apreensão de drogas, aqui era skunk, em Manaus.
Assim, senhores, essas ações de contrabando, narcotráfico, tráfico de armas, pessoas, lavagem de dinheiro, mineração ilegal, tráfico de recursos naturais, os problemas ambientais acontecem com uma grande frequência no Brasil e é necessária a presença do Estado de uma forma ampla, proporcionando desenvolvimento regional, proporcionando vigilância, inteligência, coordenando ações de segurança. E na esteira disso tudo, foi criado esse programa de proteção integrada de fronteiras, que tem por objetivo coordenar ações nas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, de acordo com o que foi estabelecido em seu decreto. Passo agora a falar sobre o GSI e a CREDEM, porque são os órgãos que é o órgão que é responsável pela governança do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Ao GSI, os senhores conhecem bem, o nosso ministro, o general Heleno, que nos apoia e direciona as ações da nossa secretaria e do nosso programa. Eu coloco esse slide aqui porque eu comentei que o Conselho de Defesa Nacional tem ações sobre a faixa de fronteira e preservação de recursos naturais. O Conselho de Defesa Nacional provavelmente é o maior conselho que nós temos no governo federal e, entre outros assuntos, trabalha com essa área de faixa de fronteira. Ali à esquerda nós temos a composição do Conselho de Defesa Nacional. Desse Conselho de Defesa Nacional, o presidente da República senta à cabeceira e o secretário do Conselho é o ministro-chefe do GSI, atualmente o general Heleno. No entanto, a nossa secretaria também assessora o general Heleno como presidente, ele é secretário executivo do CDN, mas ele é presidente da Câmara de Relações Exteriores de Defesa Nacional. Essa Câmara ela tem a finalidade de aprovar, promover e articular e acompanhar o desenvolvimento de programas que ultrapassam o escopo de apenas o Ministério. Então, mais uma vez eu volto ao nosso programa, os senhores vão ver a composição dele, ultrapassa bastante o escopo de um Ministério só. E ainda a CREDEM formula políticas públicas e diretrizes para as áreas de relações exteriores e defesa nacional. Dessa CREDEM nasceu, então, um Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Mas antes de falar dele, eu queria citar aqui que políticas federais vocacionadas à fronteira sempre existiram no Brasil. Ali nós temos uma série de exemplos de políticas ao longo do tempo. Algumas outras ainda existem, eu tirei algumas delas ali, e outros instrumentos também direcionados à nossa fronteira. Mas eu marquei especialmente o Plano Estratégico de Fronteiras, que era o PEF, e ainda a CEDIF, um de 2010 e outro de 2011. Fazendo uma linha do tempo do PEPIF, daqui a pouco eu volto àqueles outros dois programas, em 2011 foi instituído o PEF. Esse programa era um programa de ações conjuntas do Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e do então Ministério da Fazenda. No entanto, em 2015, a acórdão do TCU avaliou aspectos dessa governança desse programa, desse PEF. Não só do PEF, como do CEDIF, que nós falaremos mais à frente. Então, em 2016, o presidente da República então, sugere a criação de um comitê para avaliar a situação das fronteiras do Brasil. Na reunião da CREDEM, Câmara de Relações Exteriores de Defesa Nacional, de 30 de junho de 2016, foi apresentada uma revisão do decreto do PEF com o pensamento de criação de um novo programa, sendo o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Na esteira dessas ações, no final de 2015, no final de 2016, o novo acordo do TCU amplia as informações daquele acordo inicial de 2015. Acontece, então, no ano de 2016, uma reunião ministerial do CONISUL, de segurança nas fronteiras. Aqueles dois acordos do TCU, 2015 e 2016, avaliaram programas que existiam e tiveram e mencionaram uma crítica muito grande a três aspectos principais. O primeiro deles era uma ausência de governança entre todos os órgãos trabalhando na área de segurança de fronteira. O segundo deles era uma omissão de toda a fronteira marítima e a fronteira aérea do Brasil. E um terceiro, motivando uma maior participação dos países fronteiriços. Levando em consideração todos esses dados, acontece essa reunião ministerial do CONISUL, abordando outros aspectos, mas especialmente reafirmando essa necessidade de se desenvolver
uma questão de segurança na América do Sul. Nesse momento, para o Brasil, é criado o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Ações semelhantes ou outras ações aconteceram nos países pertencentes ao Cone Sul. No Brasil, foi o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, que foi o Decreto 8903 de novembro de 2016. Naquele momento, assinaram como membros natos o GSI, o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, a Senasp, a CEOP e a ABIN. Aqui eu faço um parênteses, a Senasp não existia naquele momento. Quem esteve presente foi a CEOP, posteriormente estendemos, dividimos as ações com a Senasp. Julgando importante que nós estendêssemos as ações para outros órgãos que têm ligação direta com o trabalho na fronteira, foram convidados ao longo do tempo, sendo os dois últimos esse ano, a CEDIF, do Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério Público Federal, a Comportos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Departamento Penitenciário Nacional. Então, esses 14 órgãos que estão ali representados no símbolo do PEPIF são o nosso time do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. 2016, então, foi assinado. 2017 foi um ano de se estudar o programa, se estudar como seriam desenvolvidas as ações. Então, o grupo de estudo começou com a missão e a visão do programa, elaboraram, então, um diagnóstico estratégico, uma matriz bastante significativa, bastante grande, não nos compete mostrar aqui, e dali saíram 4 objetivos estratégicos, 16 estratégias de ação, 42 planos de ação e 25 indicadores. Vejam que, nesse momento, esse programa, preocupado com a governança, passa também a trabalhar com indicadores para reforçar o controle dos planos de ação. Aqui é o mapa estratégico, depois eu posso mandar para os senhores, não vou debater nesse momento o mapa estratégico previsto para o PP. O programa, então, tem como missão síntese restringir a ocorrência de delitos transfronteiriços. E vemos aqui os 4 objetivos estratégicos do PPIF. Integrar e articular ações de segurança pública, inteligência e controle aduaneiro e das Forças Armadas, com as ações dos estados e municípios situados na faixa de fronteira, incluídas suas águas interiores e também na costa marítima. Integrar e articular com os países vizinhos as ações do objetivo número 1. Aprimorar a gestão de recursos humanos e de estrutura destinada à prevenção, controle, fiscalização e repressão de delitos transfronteiriços. E ainda buscar articulação com as ações da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira. De uma forma muito resumida, o primeiro objetivo de caráter operacional para integrar órgãos de segurança pública com as Forças Armadas nas ações da fronteira. Um segundo objetivo, buscando aproximar os países vizinhos dos nossos trabalhos. Um terceiro objetivo, trabalhando com gestão de recursos humanos e todo o apoio de logística que é necessário. E um quarto objetivo, fazendo um link que para nós é muito importante: integração e desenvolvimento com segurança e soberania. Esses foram os planos de ação. Tem a pretensão que os senhores consigam ler o que está escrito, mas apenas para ter uma noção visual. Aí estão distribuídos ao longo da linha do tempo os 42 planos de ação. Esses planos de ação foram divididos entre os órgãos, cada órgão é responsável pelo estudo, elaboração e conclusão de plano de ação. Alguns planos de ação já foram concluídos, a maioria deles ainda está em andamento, mas vão dar uma noção muito importante do que se espera das ações dos órgãos governamentais relativos ao PP. Então, esses planos de ação são a base de tudo que nós fazemos no momento. Coloco nesse organograma como se organiza o PP. Então, nós temos a reunião à esquerda dos 9 órgãos participantes, somado aos 5 órgãos convidados, que acontecem quinzenalmente. Essas reuniões levam à conclusão de planos de ação, de indicadores ou de sugestões de ação ao núcleo de integração de gestão estratégica, que é localizado no GSI, e o GSI compila esses dados para ser levado à reunião do Comitê Executivo do PEPIF. O Comitê Executivo do PEPIF é formado por agentes do nível um pouco mais elevado dos 14 órgãos que integram o programa.
esses membros, DS5, DS6 ou secretários executivos, vão deliberar sobre o que é proposto na reunião do Comitê Executivo e levam a informação para a alta administração, que é representada pelos ministros de Estado. De lá, voltam o sistema realimentado com a supervisão e outras orientações que são pertinentes dos órgãos superiores. Para que os senhores saibam, até 2020 já tivemos realizadas mais de 100 reuniões da equipe do PPIF, entre reuniões ordinárias e reuniões temáticas. As temáticas são com os grupos técnicos para debaterem assuntos específicos, e as ordinárias é do Comitê Executivo. Então já foram mais de 100 reuniões. Vejam, senhores, que de início 9, atualmente 14 órgãos se reúnem com frequência para debater assuntos relacionados às fronteiras. Para o ano 2021, temos a previsão de realização de mais 35 reuniões. Aqui os senhores veem a representação de como pensamos o programa, qual é a orientação que nós temos e o que deve se esperar do PPIF. Ele faz essa ligação da segurança pública, inteligência, controle aduaneiro e forças armadas, buscando articulação entre União, Estados, municípios e países vizinhos, integrando informações. Eu quero deixar claro que o PPIF não determina ações dos órgãos governamentais. Nós reunimos os órgãos governamentais e deles extraímos como podemos atuar. É muito mais fácil, senhores. Podemos atuar da Senasp, com a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, com a Receita Federal, eventualmente com as Forças Armadas, a CEOP com o GSI, com o Ministério das Relações Exteriores, no momento que as pessoas se conhecem. Passa a existir um espírito de corpo, uma capacidade muito maior de diálogo. E a PPIF tem esse objetivo, o PPIF tem esse objetivo. Procurar integrar esses órgãos federais de segurança pública às Forças Armadas, trabalhando de uma forma em uníssono. Para que os senhores tenham ideia, na mensagem ao Congresso Nacional, elaborada pelo presidente da República, que foi distribuída agora há poucos dias, ele menciona as ações do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, estimulando a participação de diversos órgãos de segurança pública, das esferas estadual, municipal e federal, em torno da Operação Vigia, e cita outras operações, como a Operação Ágata Norte e outras. Vamos falar, então, já saindo da fase conceitual, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse programa. O que faz exatamente, o que tem feito o PPIF. Aqui eu coloco alguns exemplos de atuação nos últimos tempos do PPIF. Elaboração da Política Nacional de Fronteiras. Ações de governança para o programa. Capacitação conjunta. Seminários e visitas técnicas. Orçamento. Articulação com órgãos governamentais. Cooperação internacional. Ações operacionais. E aí eu vou colocar cada uma dessas atuações de uma forma explodida. Começo com a Política Nacional de Fronteiras. Senhores, nós temos no Brasil uma Política Nacional de Segurança Pública, nós temos a Política Nacional de Defesa, nós temos a Política Nacional de Inteligência, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e outras. Agora nós temos uma política ligada ao setor cibernético e outras que ainda existem. Mas nós não temos uma política específica direcionada às fronteiras. Então o PPIF vem trabalhando para elaborar uma política nacional de fronteiras, suprindo essa lacuna existente na legislação brasileira. Dessa política, será derivada uma estratégia nacional de fronteiras e planos setoriais que são comuns e seguem posteriormente. A determinação para criar um grupo de trabalho para a elaboração dessa política aconteceu na 25ª reunião daquela Câmara que nós comentamos, Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Aconteceu no dia 16 de julho do ano passado. Dessa determinação, nós vemos ali 15 órgãos do governo federal fizeram parte da equipe de estudos. Foi feita uma resolução que foi publicada no Diário Oficial, isso aí já no final do mês de agosto, e os trabalhos estão sendo continuados. Quando elaboramos a nossa Política Nacional de Fronteiras, entendemos que é um importante passo para alinhar as ações de integração e desenvolvimento com a segurança e defesa. Nós procuraremos, no escopo dessa política, aproximar muito a questão social da questão da segurança,
tornando essa fronteira cada vez mais desenvolvida. Alguns pontos serão abordados na Política Nacional de Fronteiras, repito, ela está em fase de elaboração, como embasar a atuação do Estado brasileiro nas 3 fronteiras que nós temos, fomentar a atividade dos órgãos das 3 esferas de governo, então federal, estadual e municipal, pensar na ações que compatibilizem o desenvolvimento sustentável com a garantia da segurança nacional, estimular a participação social, promover o combate a ilícitos e ampliar a segurança e cooperação com os países limítrofes. Vejam que estão todos esses objetivos da Política Nacional de Fronteiras contemplados naqueles 4 objetivos estratégicos do nosso programa. O GSI, então, está coordenando as ações, as reuniões. Essa foi uma das reuniões que nós tivemos, já foram 5 reuniões realizadas e ela será finalizada em 2021. Ações de governança. A governança é fundamental, até como foi estipulado pelas orientações, pelas sugestões formuladas pelo TCU. Então, foi adquirido o modo de gestão estratégica, denominado Stratec, que foi recebido em março de 2020, será renovado agora e está sendo operacionalizado com suas evoluções. Nós esperamos com ele dá uma série de indicadores mostrando, gerenciando as ações dos estados e municípios relativos ao que foi especificado nos planos de ação. Então, dará uma visão rápida, online, quase um BI do que acontece nas fronteiras do Brasil. Logicamente, precisamos sempre da colaboração da ponta da linha. Esse Stratec trabalharão o GGIF de cada estado, alimentando de informações do programa. Então, será muito importante essa colaboração. Capacitação conjunta. Nós temos uma série de exemplos, mas eu coloco um aqui, que foi o Jogo de Segurança de Fronteiras, que foi elaborado pela Escola de Guerra Naval, no ano retrasado, e que teve um efeito bastante significativo. Esse exercício, que era restrito ao âmbito das Forças Armadas, contou naquele momento com a participação dos órgãos de segurança pública, e eles puderam entender, trocar informações, trocar figurinhas, como é que cada um trabalha para a segurança de fronteira. Foi extremamente produtivo para o pensamento das Forças Armadas e para os órgãos de segurança pública. Seminários e visitas técnicas. Realizamos, ano passado, 4 seminários, todos vocacionados à questão dos delitos transfronteiriços nas fronteiras do Brasil. Esse foi o primeiro seminário de apreensão de drogas nos aeroportos do Brasil. Nós tivemos 74 órgãos participantes, aproximadamente 900 inscritos estiveram conosco. Em 2 dias de apresentações, tivemos mais de 20 temas que foram apresentados. Depois realizamos um seminário de drogas nos portos. O primeiro nós tivemos com o canal aberto no YouTube. A partir do segundo, apenas na plataforma Zoom. Aqui nós tivemos 120 órgãos participantes, com 500 integrantes no total, e mostramos a situação de todos os portos do Brasil. Depois, no terceiro seminário, nós dedicamos segurança e integração do Arco Norte. Nesse seminário, público mais restrito, tivemos 80 órgãos participantes e 350 integrantes. E, por fim, no seminário de segurança e integração do Arco Central, também na plataforma Zoom, com 67 órgãos participantes. O importante para a gente é dar conhecimento das atividades e aproximar pessoas que trabalham com a segurança pública. Nesses seminários, mostramos boas práticas de vários órgãos diferentes que podem ser e foram replicadas por outros órgãos afetos à segurança pública. Então, não só de polícia, mas bombeiro, polícia civil e outros órgãos mais estiveram presentes conosco em todos os seminários e puderam conhecer um pouco mais do que é feito por cada um dos integrantes nas nossas fronteiras. Participamos também com os nossos amigos do IDESP, do Seminário de Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações. Mostramos nosso trabalho, mas especialmente aprendemos muito com os demais participantes daquele seminário. Participamos do Seminário de Integração do Forte Copacabana, esse seminário de caráter internacional, em que procuramos mostrar o trabalho
de fronteiras realizado no Brasil para os nossos países amigos do exterior. Posto da BIM, reunião BTMS, talvez muito isso aí se refere especificamente à segurança portuária, de extrema relevância para a fronteira marítima, e a convite do Ministério da Infraestrutura, debatemos assuntos de segurança de fronteira com eles. E as nossas visitas técnicas? Eu quero deixar claro que procuramos abarcar todos os pontos que foram possíveis no que se refere às 3 fronteiras do Brasil. Um foco grande à fronteira terrestre, mas ano passado demos um realce especial à fronteira marítima, sabendo que os índices de apreensão na fronteira marítima são bastante significativos. Aqui algumas fotos que mostram essas visitas, como o Porto de Macapá, a visita ao Pará, fomos a Boa Vista e Pacaraima. Nossa equipe teve o Sergipe do Amazonas. Visitamos Tabatinga, com uma realidade bastante crítica em certos pontos de segurança pública. Fomos a Porto Velho, também a Polícia Federal de Rondônia, Mato Grosso do Sul. A visita a Guaíra foi muito importante para que nós víssemos a realidade da parte norte lá do Lago de Itaipu, da questão do contrabando. Conhecemos muito bem aquela realidade. CMO e CISPROM, uma realidade que é divulgada pelo Exército Brasileiro. Temos várias matérias sobre isso. E vimos a potencialidade desse sistema das fronteiras que o Exército possui e da forma como ele pode colaborar com os nossos órgãos de segurança pública. Alguns documentos foram feitos em função disso. IGF do Paraná. Para o outro lado, vimos portos e aeroportos. Aqui, por exemplo, estivemos no Porto e Aeroporto de Fortaleza. Aeroporto de Guarulhos, que, como mostramos, é o principal ponto de apreensão de drogas no Brasil. Porto de Santos, importantíssimo. Nesse momento, tivemos uma reunião, participamos como convidados da reunião da Sesportos. É momento em que podemos discutir algumas ações para os portos do Brasil. Nós tivemos a Secretaria de Segurança Pública do Paraná e Porto de Paranaguá. Aeroporto de Campinas, que se tornou também um polo importante de estudos e de comparecimento dos órgãos de segurança pública em função de fatos recentes que aconteceram. Aeroporto de Curitiba. Reunião com os nossos secretários da Senasp e da CEOP. Enfim. Trabalhamos também com busca de orçamento para o PEPI. Aqui nós podemos ver um projeto de lei do senador Jaime Campos, em que busca, em que pleiteia uma contribuição de 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública para as ações do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Os senhores veem que esse projeto de lei é de 2019, mas no início desse ano ele voltou a ser bastante comentado. Temos uma grande esperança que esse projeto prospere e nós consigamos oferecer esse orçamento para o programa. Que fique claro, até porque já foi pergunta de alguns outros seminários. 5% do orçamento do Fundo Nacional de Segurança Pública é um valor considerável, mas ele será todo revertido para as ações de segurança pública, para o Estado, para os municípios, no que for necessário, de acordo com a orientação, de acordo com a destinação que vai ser dada pelo Comitê Executivo do PP. Então, eu espero, tenho uma grande convicção que em breve nós poderemos fazer essa divisão desse montante aqui no nosso gabinete de gestão para contemplar os órgãos de segurança pública. Em articulação com outros órgãos governamentais, eu queria citar que tivemos um intenso contato com a ANTT no ano passado, buscando a integração das câmeras OCR, aquelas câmeras de vigilância que nós temos nas estradas brasileiras. Esse processo está em andamento, ainda não se concretizou. De outro lado, conversamos com a SPU para fazer a permuta de terrenos da União para obtenção de equipamentos para os nossos órgãos de segurança pública. Esse prosperou, já tivemos resultados positivos. E ainda com a Senad, as nossas conversas com o secretário da Senad para
conseguimos recursos para as ações do PEPIF, também outra ação que prosperou. Aqui eu coloco a medida provisória 915 de 2019 e essa lei que possibilitou a cessão ou permuta de bens imóveis da reunião, incluindo a aquisição de material permanente pelos órgãos do PEPIF. Foi muito importante e será bastante utilizada agora no ano 2021. No que se refere ainda à cooperação internacional, um dos nossos objetivos, o objetivo estratégico número 2, alguns exemplos. Tivemos workshop, tivemos o Centro de Cooperação Policial Brasil-França, lá em São Jorge do Oiapoque, mas especialmente o acordo firmado de combate ao crime organizado do Mercosul. Esse certamente é o ponto alto dessas questões de cooperação que estão em andamento, e foi muito importante a assinatura dessa cooperação pelo nosso presidente Bolsonaro. Mas eu coloco ainda alguns eventos que tivemos, como a Comissão Mista Brasil-Bolívia sobre drogas, reuniões com os países vizinhos, audiência pública em Tabatinga, entre outros. E cito ainda reunião com os embaixadores da América do Sul. Então, nós tivemos no ano 2020, no mês de novembro, 2 rodadas de reunião com todos os embaixadores da América do Sul e com os adidos militares e policiais daquela área, daqueles países. Então, foi realmente bastante produtivo, mostramos o nosso programa e tivemos deles algumas indicações de como podemos atuar na cooperação com os nossos vizinhos. No que se refere às ações operacionais dos componentes do PEPIF, então são ações que os nossos órgãos participam usualmente. Primeiro eu comento sobre o Vigia. Vigia é um plano, é um programa da CEOP, do Ministério da Justiça, que tem se dedicado especialmente a fazer essas apreensões que acontecem usualmente. O programa Vigia, certamente já foi comentado no curso dos senhores, eu quero destacar que ele nasceu baseado em 25 planos de ação do PEPIF. Então, no momento da sua concepção, todo estudo que foi feito, aqueles 42 planos de ação do PEPIF, 25 foram direcionados para a elaboração do Vigia. E o Vigia, através das operações Horus e outras mais, tem resultados bastante significativos. Aí os senhores veem uma projeção mês a mês da quantidade de drogas apreendidas no Brasil. E aí nós colocamos aqui um slide mostrando setembro 19 a setembro de 2020, um aumento considerável, 650% praticamente, de um ano para o outro, no momento que começa a atuar o programa Vigia. Pelas Forças Armadas, nós temos as operações Ágata. Então, elas são realizadas de uma forma agora um pouco diferente do que aconteceu no passado, mas são vocacionadas a toda a faixa de fronteira do Brasil. As operações Ágata estão sempre sendo... as atuações da Ágata estão completamente inseridas no Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Isso para a gente é muito importante. E no último ano, especialmente, nós aumentamos a participação dos órgãos de segurança pública no planejamento das operações Ágata. Então, isso foi muito importante, porque direcionamos melhor os esforços dos homens e mulheres de segurança pública para atuação junto com as Forças Armadas. Os slides que falam da Operação Ágata, que são muito importantes para o nosso país. Nós participamos, junto à Receita Federal, da Operação Coraça, no Porto de Itaguaí, local onde acontecem grandes apreensões. Pudemos ver a realidade e trabalhar junto com a Receita Federal em proposição de ações futuras. Aqui nós temos a Operação Horus, que pertence ao Vigia, alguns slides mostrando a questão da apreensão que acontece por lá. A Operação Muralha, que é da Receita Federal, também inserida no PEPIF, e a Operação Escudo, também da Receita Federal, também no escopo do PEPIF. Mais 2 slides das ações operacionais, eu quero ressaltar que o Ministério da Defesa, por intermédio da Força Aérea, determinou a instalação desse primeiro de 3 radares de solo colocados na fronteira em área extremamente crítica, como os senhores podem ver no mapa que está ali à direita. Então,
O radar que foi instalado, ele é coordenado, é controlado pelo Comando Aeroespacial da Força Aérea e foi feito envolvendo empresas nacionais. 100 empresas brasileiras estavam envolvidas, né, nas medidas de proteção eletrônica previstas para esse equipamento. Ele tem a capacidade de detecção de voos pairados e supersônicos e de informação tridimensional. Então, para aqueles que conhecem, o radar vai mudar muito a cara. Esse aí primeiro foi em Corumbá. Ele muda muito a capacidade da Força Aérea enxergar a entrada de tráficos que são irregulares. Tráficos irregulares que usualmente transportam drogas atravessando a fronteira do Brasil. Praticamente finalizando, temos também ações da BIM. E ações da BIM, elas se repetem nas adjudâncias de inteligência. Vejam que temos adjudâncias de inteligência nos países vizinhos, os cursos de inteligência que são convidados os nossos amigos na América do Sul, nos esforços de cooperação dos países da região e no Fórum Ibero-Americano de Serviço de Informação e Inteligência. Vou tentar fazer um paralelo rápido do PEPIF com as ações de segurança multidimensional. Esse tema segurança multidimensional, ele não é um tema novo, mas também tem caráter assim, que ainda precisa ser mais discutido e tem sido em fóruns como esse aqui, professor. E eu acho muito importante. E nós precisamos alargar esse conhecimento, né? E aí eu coloquei aqui o extrato relatório da final da 5ª Conferência de Ministros, aquela CMDA, essa do Chile, em que ele começa a abordar de uma forma mais enfática a segurança multidimensional. A OEA também trata da segurança multidimensional, tendo uma secretaria destinada aos ensinamentos, ao estudo da segurança multidimensional. Então, isso para a gente é muito importante. E absorvemos algumas ideias, algumas informações que são passadas por lá para incorporar no nosso programa. Eu coloquei aqui, como lembrete, a Secretaria de Segurança Multidimensional, que ela tem essa missão de promover a cooperação de Estados-membros, avaliar, prevenir, enfrentar, responder às ameaças de segurança. Dali nós tiramos algumas ideias importantes para incorporar ao PEPIF. E também me refiro a essa Declaração sobre Segurança nas Américas, de 2003. Muito importante porque ela traça um paralelo, ela traça orientações de como nós devemos pensar nessa natureza multidimensional das novas ameaças que nós temos. Nossa equipe separou, então, fazendo de uma forma bastante didática, com os ensinamentos que tem naqueles compêndios, e faço referência aqui ao Coronel Bisaco, que fez uma apresentação sensacional. Esses quatro pontos, os 4 pilares da segurança multidimensional. Nós podemos pensar na segurança nacional, na pública, na comum e na humana. Com alguns detalhes que podem ser expandidos. Aqui a gente coloca apenas alguns pontos para fazer um paralelo com o trabalho que é realizado pelo Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Eu quero lembrar que o PEPIF ele é destinado à articulação, à integração e articulação. Mas eu quero deixar claro que o GSI tem uma grande capacidade de integração e articulação. É um ministério que tem, o GSI é um ministério, ele tem uma grande permeabilidade com os outros ministérios. Nós aqui realizamos vários grupos técnicos em várias áreas, como, por exemplo, estudo de novos normativos. Participamos, senhores, dos grupos técnicos de segurança de postura crítica, participamos do PEPIF, participamos na elaboração de leis, de projetos de leis e decretos. Então, comumente nós temos, nas nossas salas, grupos de diversos ministérios discutindo ações para o nosso país. Isso tem sido muito importante para que a gente consiga ampliar nossos trabalhos, em especial agora aqui, para o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. A gente entende que a segurança multidimensional ela está muito alinhada às ações do PEPIF, porque é necessária a capacidade de articulação e integração. O PEPIF tem uma abrangência multidisciplinar. O PEPIF tem ações transversais. Então, é exatamente isso que nós trabalhamos, um alinhamento muito grande no pensamento da segurança multidimensional.
E faço aqui alguns exemplos. Quando a gente pode falar da segurança nacional, essas ações que nós tivemos, operações compartilhadas na fronteira do Mato Grosso. Esse Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança do Mato Grosso, que entende que é necessária a presença das Forças Armadas para as ações de segurança, o que extrapola a capacidade dos meios do Estado. Outro exemplo, a Operação Arandu, entre Brasil e Argentina. Mais uma vez, dois países atuando juntos, pensando na sua integridade e na segurança conjunta dos dois. Uma forma de se estabelecer e se manter a soberania. Aqui nós temos outro exemplo, Operação contra Garimpos Ilegais, onde a gente coloca a segurança nacional pensando na defesa do patrimônio nacional. Talvez alguns dos senhores conheçam a área de garimpo, eu já tive a oportunidade de visitar um garimpo ilegal, uma ação que nós fizemos há um tempo atrás. Então, assim, uma destruição do patrimônio brasileiro de uma forma bastante difícil de ser controlada. No que se refere à segurança pública, um outro pilar da segurança multidimensional, eu coloco aqui a ação do Departamento Penitenciário Nacional, um dos membros integrantes do nosso programa, de especial importância e de grande relevância nesse momento, porque aumentar essa capacidade e a segurança dos nossos presídios é uma atividade essencial de segurança pública. E a segurança pública atua usualmente na apreensão de drogas, na ação contra outros delitos transfronteiriços. Vários slides sobre a apreensão de drogas. Vindo agora à segurança humana, aquele conceito que vem desde o PNUD e de outras fontes, a gente bota esse lembrete das ações da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira, CEDIF, que é outro membro do PEPIF, outro órgão do PEPIF, e é responsável por promover áreas de desenvolvimento para as cidades da fronteira, da região fronteiriça do Brasil. Então, trabalham com muita ênfase nas cidades gêmeas e nas principais áreas que nós temos a carência da presença do Estado. Aqui faço um outro exemplo dessas ações de combate à questão do agrotóxico irregular que transita por nossa fronteira. Estive no lago de Itaipu, e lá nos mostraram filmetes de barcaças saindo com material com agrotóxico. Inclusive, de barcos saindo a alta velocidade que, perseguidos, jogavam a sua carga no lago. Imaginem o tipo de dano ao meio ambiente e às pessoas diretamente. Daquele material que, em pequena quantidade, promove uma grande degradação da qualidade da água, tornando ela realmente venenosa. Então, nós vimos isso, e a segurança humana está contemplada nessas ações realizadas pelos órgãos de segurança pública. E não podia deixar de falar da saúde indígena, tão importante para o nosso país, dessa população que nós temos, que passa por dificuldades especiais. Nós temos hoje, elaboramos aqui, foi um dos trabalhos, grupo de barreiras sanitárias para que procuremos impedir que o Covid chegue às nossas populações indígenas. Tem um trabalho do GSI, mas contemplou ações das Forças Armadas e também ações das Forças de Segurança Pública, pensando na segurança dessa parcela importante da população do nosso Brasil, que são os nossos indígenas. Se refere à segurança comum, que é o mais fácil de se absorver em relação ao nosso tema, aí nós temos as ações. Aqui, pensando numa cooperação internacional, uma ajuda humanitária ao nosso país vizinho, a Venezuela, envio de medicamentos, gente de primeira necessidade, e ainda o combate ao desmatamento. Então, isso aí aconteceu de uma forma muito forte no Brasil, especialmente no ano passado e no outro ano, em que foi criado o Conselho Nacional da Amazônia Legal e contemplou ações de todos os órgãos federais e estaduais de combate ao desmatamento e às queimadas. O tempo foi 53. Eu acho que a gente sobra mais um tempinho para o nosso debate, professor. Então, eu queria agradecer, passamos pelo roteiro, chegando a esse objetivo, que os senhores conhecem concepção e ações do nosso PEPIF. O PEPIF, então, se resume nesse fato: cooperação e integração com os países vizinhos e atuação integrada e articulação. Para nós, isso é o mais importante. Vocês veem aí que no símbolo do PEPIF contemplamos não apenas os nossos 14 órgãos, mas os 23
os estados brasileiros, 25 estados brasileiros, todos atuando em conjunto. Aqui estão meus contatos, meu telefone, estou à disposição para qualquer dúvida, posso passar também Instagram e outros meios para qualquer contato do senhor e dos seus alunos. Professor, muito obrigado. Obrigado à atenção de todos. Brigadeiro, muito obrigado por essa apresentação fantástica, abrangente, clara, com detalhes riquíssimos. O seu gabinete pediu um intervalo de 10 minutos para o senhor resolver algum assunto urgente. A pergunta é se o senhor pode voltar depois desses 10 minutos, senão nós podemos, obviamente, nós temos todas essas perguntas gravadas, podemos compartilhar com o seu gabinete no GSI e podemos responder por escrito para os alunos, são perguntas interessantíssimas, aí depende, eu sei que a sua agenda não é exatamente simples, então o senhor orienta com relação a se paramos e retomamos, ou o senhor quer encerrar e a aula está gravada, outros alunos que não estão aqui hoje assistirão, então nós temos condições de nos adaptar aqui ao que for necessário à sua agenda. Professor, eu pediria apenas 5 minutos. 5 minutos de retorno, e nós fazemos uma bateria de 15, 20 minutos aí de perguntas, de acordo com a sua prioridade. Muito bom, excelente. Então, bom? Alunos, 5 minutos de intervalo. Muito obrigado. Vamos lá.
Professor? Vamos lá, apostas aqui. Vamos lá. Bom, como eu disse, Brigadeiro, temos uma lista enorme de perguntas. Algumas já foram transmitidas aí para a sua equipe e que prometeu fazer uma síntese e entregar para o senhor. Então, a gente poderia começar com essas que já estão aí. Ok. Posso tocar daqui, que me deram aqui uns papéis? Exatamente. Uhum. Bem. Aqui eu tenho o nome de Eurico Moreira. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal são órgãos executores e operacionais e subordinados ao Ministério, é claro. Por que a Marinha, o Exército e a Força Aérea também não são membros natos? Senhor Eurico, muito obrigado pela pergunta. Então, os 4 órgãos citados são todos do Ministério da Justiça. E a Força Aérea, o Exército, a Marinha e o Ministério da Defesa, logicamente. Desde a sua concepção, o Ministério da Defesa pensou numa operação conjunta dos órgãos pertencentes à defesa. Então, essa integração, que já temos mais de 20 anos da criação do Ministério da Defesa, ela é enfatizada em todas as operações que nós realizamos. E assim o Ministério pensou em deixar apenas a figura do Ministério como órgão central, coordenando as operações das 3 forças singulares. Então, esse foi o pensamento do Ministério da Defesa na criação do programa já há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Então, esse é o motivo porque as 3 forças não atuam, não são membros natos, e sim são representadas pelo Ministério da Defesa. Fique claro que todas as reuniões do nosso Comitê Executivo, nós temos a participação do integrante do Ministério da Defesa. E as ações que são debatidas e faladas e pensadas no Comitê Executivo, ou as deliberações que acontecem, são transmitidas por esse integrante, por esse representante, às forças singulares, nos canais competentes que nós temos de ligação da defesa com as 3 forças. Ok? Vou passar aqui, professor, a outra questão. É de James Henrique da Mota Alvarenga, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Existe uma possibilidade de integração da FAB no combate ao narcotráfico, apoiando com tecnologia de satélites e controles aéreos nas fronteiras? Bem como a Força-Tarefa, Esquadrão de Caças, por exemplo, à disposição para abate de aeronaves regulares que alçam nosso espaço aéreo para transporte de drogas e armas? Qual o trâmite para solicitar apoio da FAB em caso de destruição de aeroportos clandestinos ou aeronaves irregulares? Então, nosso sargento Mota, muito obrigado por sua contribuição. Na realidade, Mota, essa ação da Força Aérea ela acontece usualmente, diariamente. Se nós formos pensar como é difícil se coordenar uma fronteira do tamanho do Brasil, e eu coloquei ali o tamanho do Brasil comparando com a França, por exemplo. Tem uma Força Aérea quase o tamanho da Força Aérea brasileira, com mais meios que a nossa, e que tem uma fronteira que é 30% do tamanho da nossa. Então, imaginem a quantidade de recursos que são despendidos para atuar nessa fronteira. No entanto, nós estamos lá. Fica claro, eu acho que fica claro para todos os senhores, a dificuldade de se ver um tráfego a baixa altura. Nós temos a cobertura radar do Brasil atualmente é de 100%. Mas para tráfegos cooperativos, aviões que estão voando em níveis mais altos. Então, nós enxergamos no Brasil, ele tem a cobertura radar de 100%, comparável a 3 ou 4 países no mundo, na dimensão do nosso. Mas para tráfegos a baixa altura, nós não conseguimos enxergar. Nós precisaríamos instalar no Brasil, uma conta que foi feita pela FAB há algum tempo atrás, algumas centenas de radares ao longo da fronteira, para que se detectasse o tráfego da baixa altura. Esse de Corumbá, que eu mostrei na apresentação, é um exemplo deles. É um investimento extremamente caro, é um envolvimento com valores significativos que foram dispendidos pelas Forças Armadas, pelo governo brasileiro, mas que já tiveram efeito. Por aquela área de alcance do radar de Corumbá, não existe mais nenhum tráfego a baixa altura.
Os tráfegos a baixa altura, que são usuais e quase diários, já desviaram dali. Para que essas aeronaves entram? Normalmente para transportar drogas. Então, um avião pequeno, geralmente com um piloto, ele ingressa no espaço aéreo brasileiro, sabe que é muito difícil de ser detectado e entra com 500 quilos de cocaína, 700 quilos de cocaína, pousando em fazendas ou em pistas clandestinas ao longo do Brasil. Não é fácil detectar todas as pistas clandestinas. Muitas vezes até porque a pista nem sempre é clandestina. É uma fazenda que existe uma parceria daquele dono da fazenda, ou uma fazenda que não tem uma segurança adequada, e eles descem ali, pousam ali, e já tem toda uma infraestrutura para recolher aquele material. O que a FAB faz com muita frequência? Coloca aviões radar fazendo a vigilância da fronteira. Mas é uma operação muito dispendiosa. No momento que você coloca um avião radar, ele vem por cima e enxerga a fronteira lá para baixo. E a partir do momento que está chegando de cima para baixo, ninguém passa. E se passar, será interceptado. Então, essas missões elas acontecem usualmente. Nós temos vários filmes que mostram isso. Interceptação de aviões, inclusive notícias já tivemos aí. Até uma ideia, vamos colocar nas próximas apresentações. Essas notícias. O que acontece? Eles atravessam a fronteira, quando não sabem que tem um avião em cima, eles nunca vão saber. Eles vão ser interceptados por um super tucano da FAB. Essa aeronave vai ser orientada a pousar. O que usualmente o traficante, o piloto faz? Ele pousa numa estrada qualquer no meio do caminho, larga o avião e sai correndo pelo meio da mata. O avião da FAB muitas vezes não vai conseguir enxergar esse piloto correndo naquela área. Nós temos apoio da Polícia Federal, de outros órgãos, que com helicóptero vão localizar o cidadão que era o piloto do avião, mas toda a carga é apreendida. Então isso acontece com muita frequência. Não acontece mais pela nossa disponibilidade de recursos. Uma hora de voo numa aeronave dessa, nossa, do A-29 é bastante cara, e a hora de voo do avião radar é caríssima. Então nós temos que ir atuando sempre em parceria com a inteligência da Polícia Federal das Forças Armadas para colocar esse avião no ar no momento que julgarmos que é oportuno, que vai ter um alvo positivo. E aí nós fazemos a apreensão. Foram várias as situações que aconteceram e que continuam acontecendo de entrada no nosso país de aviões clandestinos. E aqui o nosso amigo Mota também perguntou qual é o trâmite para solicitar apoio. O trâmite é a Secretaria de Segurança Pública fazer contato, pode fazer contato conosco ou fazer contato com o Ministério da Defesa. Sabendo da existência de uma pista clandestina, sabendo da existência de um corredor onde passam tráficos clandestinos, falem conosco, com o Ministério da Defesa, e nós vamos atuar em cima dessa informação importante. Eu vou continuar aqui então, professor. Nós tivemos aqui o Hudson Costa, como seria a participação dos órgãos de segurança pública dos estados no PEPIF. Então, essa participação ela tem sido incrementada ao longo do tempo. Os estados, quase todos os estados, já possuem um gabinete de gestão integrada de fronteiras. Esse gabinete é um gabinete da segurança pública daquele estado que pensa em ações exclusivas para a fronteira, e esse gabinete tem que ter uma relação íntima com o nosso PEPIF. Nós temos trabalhado, inclusive, temos visitado, os senhores viram ali na nossa apresentação, dos nossos 11 estados, nós fomos a 9 ano passado. Sempre com o objetivo de conversar com a segurança pública, com a Secretaria de Segurança Pública e fazer essa integração do trabalho deles com as ações do PEPIF. Então, a integração dos estados com os órgãos de segurança pública dos estados é através do GGIF junto ao PEPIF. É como acontece usualmente e como nós temos motivado que venha a acontecer de uma forma ainda mais ampliada. Eu não consigo aqui fazer a réplica do nosso debatedor, professor, mas eu vou em frente aqui nas perguntas. Mais uma aqui. Partindo da premissa que o crime organizado transnacional se caracteriza como uma ameaça ao Estado brasileiro, sobretudo na faixa de fronteira, como integrar mais efetivamente as Forças Armadas nas ações do PEPIF, em particular nas ações do Vigia, levando-se em conta a capilaridade das organizações militares
mobilidade estratégica e logística para aumentar a eficácia do PPIF. Ainda fala, levando-se em conta que o tema ocupa pequeno espaço das escolas de altos estudos. Essa pergunta do Major Saloés da ICM. Uma excelente pergunta, muito obrigado, Major. A capilaridade das Forças Armadas ela é incomparável em relação a outros órgãos de segurança pública, isso é lógico. Mas as ações conjuntas entre o PPIF e o Vigia, entre o Vigia e o Ministério da Defesa já acontecem fluidamente. Elas acontecem o tempo todo. As operações do Vigia, sempre que necessário, sempre que se visualiza uma maior capacidade de resultados, ela busca o apoio das Forças Armadas. E as Forças Armadas estão sempre participando junto do Vigia. Da mesma forma, por outro lado, as operações Ágata das Forças Armadas contam com o apoio dos órgãos de segurança pública. Então, isso já é fluido, já é normal de se acontecer. Pode ser que uma determinada operação não tenha ocorrido com essa simbiose de Ministério da Defesa com o Ministério da Justiça, eventualmente por dificuldade de recurso numa situação específica. Mas o normal para o planejamento é a integração de órgãos de segurança pública com Forças Armadas na área de fronteira. Essa é a situação normal. Como eu mostrei para os senhores, as operações Ágata, nós contamos agora no planejamento da Ágata com a participação dos órgãos de segurança pública, de uma forma maior, Senasp e CEOP, que poderá orientar, poderá transmitir informações aos órgãos de segurança pública estaduais. Então, toda essa simbiose, toda essa troca de informações, de conhecimentos e de capacidade já acontece, e muito dela é sempre potencializada pelas ações do PPIF. Mas ele fala ainda aqui, o Major Saloés, ele fala que o tema ocupa pequeno espaço nas escolas de altos estudos. Gostei muito da colocação, é uma verdade que nós estamos trabalhando em fazer diferente. Nós vamos mudar isso. Inclusive agora nós buscamos aí contatos com a ESG para que a gente tenha uma cadeira direcionada a esse tema. Isso aí, esperamos que em breve venha a ocorrer. Não só na ESG, mas todas as escolas de altos estudos das Forças Armadas. E seja maior o conhecimento do nosso programa e que a gente possa divulgar as ações dos nossos órgãos federais, estaduais e municipais. Vou continuar em frente aqui, professor. Ok. Vamos fazer uma última pergunta aqui, professor. Perfeito. Agora perdi aqui a pergunta. Opa. Foi do senhor Tiago Marques dos Santos, nossa última questão. Por que é tão difícil fazer a fiscalização efetiva no combate a ilícitos nos portos brasileiros? Muito obrigado, senhor Tiago. É difícil. A gente imaginar que nós temos mais de 2.000 portos no Brasil. Nós temos 250 portos quase que são coordenados aí pelas ações da Comportos. A gente já vê a imensidão que nós temos no país de áreas a serem coordenadas e controladas. Temos muitos fatores. Temos a dificuldade de recursos humanos. Temos a dificuldade de colocar gente da Receita, da Polícia Federal. Em que pese agora, vocês devem estar sabendo, da ampliação dos quadros desses dois órgãos federais. A ação do governo federal, muito importante e oportuna. Então, isso será melhorado. Estamos trabalhando também, fizeram um contato conosco, o pessoal da Guarda Portuária. Estamos tentando ver como podemos melhorar a situação dessa Guarda Portuária. Mas é difícil. A ação das Forças Armadas só em ocasiões de LO. Então, o que nós estamos fazendo é procurar fazer uma junção de esforços dos órgãos federais para atuar pontualmente em cada um desses portos, de acordo com as nossas possibilidades. Não é um trabalho fácil, são muitos portos, e o volume que é transportado, que é exportado e importado no Brasil, é extremamente significativo.
Aí os senhores veem que é um trabalho que é difícil não só no Brasil, como nos nossos outros países vizinhos, Porto de Antuérpia, alguns portos dos Estados Unidos também têm essas dificuldades. Mas o senhor Thiago pode ter certeza que o governo federal está trabalhando para aumentar a capacidade dos órgãos federais em atuar nesse combate ao ilícito nos portos. Professor, acho que nós temos que encerrar. Eu vi mais algumas perguntas, mas agora nós vamos ter que encerrar por aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço em nome de todos os órgãos do PEPIF e fico à disposição dos senhores e de todos os seus alunos para qualquer questão que venha a ocorrer posteriormente. Muito obrigado, brigadeiro. Foi realmente um prazer. Em nome do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, dos coordenadores do curso de Segurança Multidimensional nas Fronteiras, estamos aqui, eu, a Hélida, o professor Bechara, o capitão Dantas e a doutora Georgia, aí do Ministério da Justiça, numa parceria forte, organizando essa iniciativa, que com esse fecho que o senhor nos ofereceu hoje, essa conferência de encerramento, foi realmente o que precisávamos aqui para terminar essa iniciativa. Quarta-feira temos o evento de encerramento. Convido a todos. Muito obrigado, Major Brigadeiro, por essa sua conferência. Excelente. Muito obrigado, professor. Uma boa tarde para o senhor, boa tarde a todos. Estamos à disposição. Boa tarde. Tchau. Boa tarde, muito obrigada.